Ninguém nunca vai te dar o valor que você merece se você mesmo não se valorizar. Mais de uma vez na sua vida, você deve ter se deparado com uma situação que você achou que não estava recebendo a atenção ou reconhecimento devido. E nessas situações é preciso repensar tudo, mas pensar e repensar pode não ser o suficiente se as ideias e projeções não se transformarem em atitudes. O Rodinei era um jogador que sempre foi tratado como piada no Flamengo, um jogador mais famoso pela resenha, pelas entrevistas e pelo sorriso do que pelo seu desempenho em campo. Apesar do indiscutível talento ofensivo, faltava ao jogador capricho nas jogadas, intensidade e principalmente melhorar a marcação, que era algo que prejudicava demais o seu jogo. De piada, desacreditado e até dispensado pelo clube, o Rodinei de uma hora para outra se tornou um jogador que virou o terror dos adversários, destaque do Flamengo e desejado por vários outros clubes, sendo citado até em seleção brasileira. Mas o motivo que fez o Rodinei virar a chave e mudar completamente, você não vai acreditar, vai até se surpreender. Você sabe quando e por que foi que o Rodinei deixou de ser um jogador mediano para se tornar um dos melhores da posição na América Latina? Sabe o que aconteceu com o jogador e como ele anda hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que este vídeo aqui é patrocinado pela PagBet, a nossa parceira, e lá é o melhor lugar para você fazer os seus palpites esportivos. Só na PagBet você tem as melhores cotações do mercado. Na PagBet também você pode começar a fazer suas apostas a partir de R$1, só para você ter um exemplo, tá? O Flamengo vem agora ao Morumbi enfrentar o São Paulo em jogo válido pela Copa do Brasil. E não vai ter o Rodinei em campo e o Flamengo precisa reverter o placar que tomou 1-0 lá no Maracanã. Será que o Flamengo vai conseguir vencer? O São Paulo vai segurar o empate? O São Paulo vai ter uma nova vitória e vai ser campeão? Corre lá na PagBet agora e faz o seu palpite, meu amigo. Na PagBet você tem suporte online humanizado 24 horas, consegue transformar o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso. E é claro que na PagBet não tem complicação. Acertou? Tá pago. 9 de setembro de 2022. O Tite anunciava a lista de convocados para a seleção brasileira para os amistosos já na reta final da preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo de Seleções no Catar. Nesse dia, havia uma grande expectativa pela convocação do Rodinei do Flamengo, mas o nome do lateral não estava na lista do Tite e, acredite se quiser, o treinador precisou até se justificar. Quando você fala de improviso, na lateral direita está sendo impreciso na avaliação tática da equipe. Ela constrói de uma forma diferente dos laterais do que, por exemplo, o Rodinei, que está muito bem, faz no Flamengo. Nossa construção é interna e não externa de lateral, comentou o Tite à época. Eu não vou entrar no mérito do se o Rodinei merecia ou não ser convocado para a seleção e ir para a Copa do Mundo. Já houve jogadores menos talentosos que o Rodinei que estiveram na lista. E também, é claro, já houve jogadores com muito mais talento, muito mais potencial que foram injustiçados na nossa seleção. O ponto aqui é que o Rodinei virou pauta de entrevista numa convocação para a seleção brasileira, com muitos achando uma injustiça o lateral ficar de fora. Chega a ser uma maluquice completa você pensar que um jogador que jogou o que o Rodinei jogou em 2022 só viesse a conseguir alcançar o seu melhor momento na carreira aos 30 anos de idade. E você bem sabe que a carreira do Rodinei não começou quando ele tinha 29. O Rodinei, o Rodilindo, era muito rodado na bola. Rodinei Marcelo de Almeida, mais conhecido apenas como Rodinei, nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo, em 29 de janeiro de 1992. Com 17 anos já estreava entre os profissionais, atuando pelo Avaí, passou pelo Marcílio Dias, Corinthians, Penapolense, até que em 2014 conseguiu se firmar na Ponte Preta e pelo destaque no time foi contratado pelo Flamengo em 2016. Na Ponte, o Rodinei se destacou pela força ofensiva, era o tipo de jogador que você sabe que vai precisar de alguém para cobrir as suas costas quando ele subir, mas que no ataque ele vai apoiar muito bem e ser uma ótima opção ofensiva para o time.
E quando ele chegou ao Flamengo, era porque era justamente o que o rubro-negro procurava, um lateral que agredisse o adversário, como por anos o Flamengo teve alguém fazendo isso, o Léo Moura. O Rodinei mal chegou ao Flamengo e ele já tinha ganho toda a torcida. Ele ia pra cima sem medo, era um cara da resenha, sorridente e jogava o ambiente pra cima. O Rodinei era feliz o tempo todo. E cara, como é que não vai ser, não é mesmo? Jogando no Flamengo, um bom salário, realizado profissionalmente, meu amigo, quer mais o quê? Bom, na verdade precisava de título, porque no Flamengo, na boa, tudo é um paraíso. Mas se as conquistas não vierem, bom, como diz o Gabigol, bem-vindo ao inferno. E o Rodinei passou então a ser um dos alvos da torcida pela falta de conquistas. As falhas na marcação, os gols que o time tomava nas costas do jogador, que sempre estava indo pro ataque e naquela fase perdendo muitas bolas, fizeram com que a torcida não quisesse mais o jogador no time, que perdeu espaço e viu chegarem reforços na equipe que minaram completamente o seu espaço no Flamengo. Com a chegada do Rafinha, o Rodinei foi para a reserva e ainda assim foi no Flamengo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro naquele ano maravilhoso de 2019. Mas sem espaço para o ano seguinte, ele foi emprestado em 2020 para o Internacional, onde ele viveu um dos momentos mais felizes, mas também um dos mais complicados da sua carreira. Com a confiança que ele recebeu no Internacional, acabou se tornando um jogador essencial para a equipe sob o comando do Abel Braga. Ele passou a ser peça-chave no time e o Inter disputou o título brasileiro com o Flamengo ponto a ponto, rodada a rodada, com o título sendo decidido na última rodada de maneira emocionante. E apesar da última rodada ter sido decisiva, o Rodinei não estava nela, já que na 37ª houve um confronto direto entre Flamengo e Internacional. O Rodinei nem podia estar em campo, havia uma cláusula que ele só poderia enfrentar o Flamengo, já que ele estava emprestado ao clube para o Inter, se o Inter pagasse uma cláusula de R$1 milhão para que ele entrasse em campo. Cara, é coisa de maluco, vale a pena pagar R$1 milhão para um jogador que é um lateral, não é um centroavante nem nada, tá em campo? Pois bem, teve um torcedor apaixonado, fanático pelo Inter, que resolveu acreditar e pagou R$1 milhão para que o Rodinei, naquele jogo decisivo, entrasse em campo contra o seu ex-clube. E mesmo o ano do Rodinei sendo maravilhoso, tudo que vão se lembrar para sempre de 2020 e dele no Internacional é que aos 3 minutos do segundo tempo, naquele jogo contra o Flamengo, o Rodinei acabou sendo expulso. O Flamengo venceu e o Rodinei acabou nem continuando no Internacional no ano seguinte. No ano de 2022, o Rodinei voltou para o Flamengo. Apesar de ter ido bem no Internacional, no Flamengo ele não estava com tanto espaço. Voltou ao clube e a situação era extremamente delicada. Ele era reserva, o Isla estava jogando como titular e o clima pro Rodinei era de um jogador que passaria o ano apenas esperando o fim do seu contrato, que acabava em dezembro de 2022. E nesse momento, quando nem mesmo o Rodinei acreditava que seria possível, chegou ao clube alguém que não fez nada demais, apenas mostrou pro Rodinei todo o potencial que ele tinha, e essa atitude, que não foi nada demais, fez toda a diferença. Porque no final, são mesmo as pequenas coisas, as pequenas atitudes, que fazem grande diferença nas nossas vidas. O Davi Luiz chegou ao Flamengo para somar mais do que com o futebol, somar também com a sua experiência. E foi essa experiência e os conselhos do jogador que fizeram o Rodinei mudar completamente seu comportamento, em campo e também fora dele. O Davi conversava com o Rodinei e mostrava a ele todo o seu potencial, que ele era jogador que podia atuar no futebol europeu. O Rodinei achava que o Davi Luiz estava completamente maluco, e apesar de saber que ele sabia jogar bola, ele estava no Flamengo, ele achava que nunca ia conseguir jogar na Europa. Mas ele começou a ouvir o que o Davi Luiz falava, pensou, repensou suas atitudes e decidiu colocar em prática, seguiu os conselhos do zagueiro, foi mais aplicado dentro e fora de campo, focado de verdade. E em pouco tempo, tudo mudou pro Rodinei. Ele assumiu o posto de titular no Flamengo, se tornou um jogador completamente diferente, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como dono da posição. Foi ele o responsável, inclusive, por bater o último pênalti contra o Corinthians, que deu o título da Copa do Brasil pro Flamengo. Caiu nos braços da torcida, foi pedido na seleção brasileira por alguns torcedores e parte da imprensa. A imprensa internacional chamava ele de El Avión. Rodinei era o terror dos adversários na Libertadores. Que pedaço de jugador, diziam os hermanos quando viam o Rodinei passando pela direita como um trator.
O Rodinei mudou completamente o seu status entre os torcedores, rivais e também na imprensa. Tanto é que no final do ano não renovou com o Flamengo e foi jogar no futebol europeu para defender o Olympiacos da Grécia. No time grego, ele é titular e está disputando também uma competição europeia, a UEFA Europa League, onde ele já deu até assistência nessa temporada no primeiro jogo na fase de grupos. O Davi Luiz não transformou o Rodinei em um grande jogador. Rodinei sempre foi. O Davi só mostrou que ele, sem aplicação e foco, nunca atingiria o seu potencial máximo. E quando o Rodinei percebeu isso, focou e decidiu que queria mais, que queria tudo que podia. E ele conseguiu. E quem sabe um dia, o Rodinei não volte por aqui, é Lavião, para atormentar os adversários novamente. Mas e aí, você sabia que tinha sido Davi Luiz quem deu esse toque no Rodinei para que ele mudasse sua atitude? Ele teria vaga no seu time voltando pro Brasil? Deixa aqui nos comentários. E cara, sabe também quem deixou o Flamengo em baixa e tá voando no futebol europeu? Pois é, ele mesmo, Andreas Pereira. Clica aqui que eu te conto melhor.